Então, você é envolvido por um ritmo que, uau, como assim? Essa música, ela chega nisso, né? Tambores que Cantam foi um chamado. Foi esse chamado de olhar para a minha ancestralidade, de olhar para a minha história, de olhar para a história da minha família, dos meus mais velhos e de resgatar uma chama que é viva. Só que eu não compreendia o porquê da coisa tá me chamando tanto, fazer tanto sentido, me emocionar a ponto de eu não pensar mais em nada. É isso. O que é isso que vibra meu coração? Olá, amantes da música brasileira! Juscelino Filho tá aqui dormindo porque não tem café. Senti que Tá tem um sem café. protesto. Tá sem café. Tá sem café. Eu já estou denunciando toda a insalubridade que tô aqui com a equipe, que tá me maltratando. E agora tá sem café. Tá sem café. Ou seja, tá cada vez pior isso aqui. Mas fica tranquilo que a nossa convidada vai te acordar, viu? Porque o vozeirão que ela tem, aquela voz de trovão que chega assim na alma. Nossa. Com quem que a gente tá aqui hoje, Juscelino Estamos Filho? aqui com a voz dela. Tainá Santos. Aê, Lusicália! Que alegria! Muito obrigada por me receber. Uma alegria enorme estar aqui com vocês. A gente começa pelo mais recente lançamento. Vamos falar de AD. Vamos lá. Me conta desse álbum, Tainá. Como é que ele aconteceu? AD, cara. AD é um processo muito profundo assim, na minha vida, né? Tanto musicalmente quanto no processo de vida mesmo. Processos, aqueles que a gente passa, soa e fala, uau, que isso, né? A vida falando com a gente. Então, a AD nasceu de um processo profundo de travessia, de reconhecimento. E acho que o que eu mais consigo, assim, colocar no mundo e falar sobre a minha história é através da música, né? Então, cantei um pouco a minha história no AD. Um pouco por aí. Começamos por aí, né? Sobre uma história de vida mesmo, né? Cada música é um capítulo, uma história, um processo. Cada música foi feito a partir de um momento da vida? Como é que foi? Isso aí. São 9 faixas. E cada momento ali, não numa linha, né, temporal, assim, mas teve um momento que eu estava passando por um desafio muito forte e aí compus o Voo da Folha, um desabafo, né? Uma história de olhar para dentro, de olhar para os processos, de contemplar as dores, as tristezas, de acreditar nisso e conseguir contar, né? Contar, fazer a poesia. E aí nasceu a música, despretensiosamente. Ela veio e mostrou, né? Olá, vamos junto agora. Despretensioso como um voo de uma folha, né? Tão natural quanto, né? E aí o lançamento foi em julho? Foi no dia 24 de julho de 2025, lançamos AD. Era pra gente ter lançado um mês antes, né? No dia 24 de junho, dia de São João Batista, né? Mas a gente falou, por que a gente está colocando um prazo tão apertado, né? Que chefe é esse? Que chefe é essa que está dando uma agenda tão apertada assim, né? Tinha muita coisa para fazer, um projeto bem desafiador também, né? A gente colocou ali uma proposta de fundo, tanto na gravação do álbum, né? Tanto no processo musical, mas também no vídeo manifesto que a gente também construiu, lançamos. Então, chega nos últimos momentos, você vai descobrindo coisas que ainda tem para ser feita. E a gente escolheu, então, mudar um pouco a data e jogar mais para frente para que o projeto ele nascesse com tudo, né? Com tudo que ele estava ali pedindo. E esse conceito de ter o vídeo manifesto já estava desde o início? Você já tinha pensado nisso antes ou durante a produção você falou, isso precisa ter? Olha, desde o início não. No início,
a música, né? A gente fez... Eu coloquei ali na mesa as músicas que faziam parte desse processo de vida e que eu gostaria de entregar para o mundo. Mas as coisas comigo vão acontecendo assim, né? Eu vou precisando viver, vou precisando ter encontros com as pessoas, trocar. E aí você vai descobrindo que, opa, a vida está falando comigo através dessa pessoa. E ali foi dessa forma que o vídeo manifesto ele foi se apresentando, né? No conjunto com o lançamento do álbum. Através de uma figura que é um amigo, Bruno Kawagoy, não poderia deixar de citá-lo aqui, porque foi uma figura ímpar, assim, para a construção desse vídeo. Então, eu cheguei, né, para ele com essa proposta do álbum, mas com uma ideia de fazer uma coisa singela, né, da gente registrar ali por pequenos momentos, né, falar um pouco sobre a construção do álbum, das músicas, gravação no estúdio e tal. E aí ele chegou para mim e falou assim, não, peraí, por que a gente não vai mais fundo, né? Por que a gente não constrói um vídeo manifesto, uma coisa digna de AD? E ali, né, eu sou desse time também. Abraço e vamos lá, vamos junto. Só que a coisa foi se desdobrando e se apresentando cada vez maior, né? Da forma que vocês podem ver dentro desse vídeo. Uhum. Muitas referências, né? Muito conceito. Então, a gente descobriu na metade do caminho e até o último minuto a gente estava descobrindo coisa e tendo coragem ali para desenvolver, né? Pra nascer toda essa realeza. E aí foi. Quanto tempo que vocês ficaram no processo do álbum? Desde janeiro de 2025 até o lançamento. Né? De noite, madrugada, a gente, faltando 3 dias para o lançamento, a gente fazia call de 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, trocando, falando sobre edição. Aí entra esse take, tira esse, coloca essa voz, tira outra. Aquela coisa, bem desafiadora mesmo. Mas um processo, ao mesmo tempo, delicioso. Né? Um processo rico de trocas, de paciência, né? Porque não pode faltar essa doçura, né? De você falar, caramba, nossa, a gente trabalhou tanto para desenvolver esse take, né? Construiu toda uma cena. Mas ela entrou ali e não pegou, não deu. E aí a gente vai ter que tirar, né? Tipo, mas a gente trabalhou tanto para isso. Mas quando acontecia essas situações, né, que a gente precisava decidir algo importante, era leve, não tinha peso, não tinha processos de treta, né? Era tranquilo. Isso para mim é uma riqueza. Isso para mim é lindo mesmo, né? Porque as coisas elas se desenrolam, elas fluem e cada um, né, fica tranquilo. E todo o processo, tanto na sala de gravação, né, das músicas, quanto na construção do vídeo manifesto, foi leve, foi leveza. Olha. Isso diz muito sobre esse projeto, isso diz muito sobre a AD. Então eu fiquei bem entregue, bem feliz. Contei com uma equipe gigantesca que também né, somou muito para que eu pudesse viver a Tainá artista, né, para desenvolver o lance da poesia, né, me concentrar ali, conseguir passar a mensagem com a voz descansada, né, tranquila. Então, eu tenho muito que agradecer mesmo esse projeto. Pô, que bonito. Quando isso funciona, é sinal que a equipe está olhando pro êxito do projeto, né? E não cada um com seu ego, como que eu vou aparecer. Exatamente. E tal. Pô, que show. Eu ouso dizer, assim, que, cara, desde o primeiro momento, assim, das primeiras trocas, né, com as pessoas envolvidas, a galera que talvez se chegasse com ego ali, com aquela coisa, né, forte, não vingava, não sustentava, porque é um processo tão realmente profundo, espiritual, que tem a ver com
com a nossa sensibilidade, né? Com o que a gente consegue entregar de coração, de verdade, caráter, vontade de estar ali. Isso, tipo, fluiu, isso alimentou, sustentou. Se tivesse fora dessa rede, não chegava. Então, a gente, tipo, foi muito legal. Bem bacana. Vem cá, vocês lançaram em julho. A gente está aqui começando aí para o final de agosto, né? Aqui na gravação. Como que você está sentindo o público, assim, a recepção? Calorosa, amorosa. A galera tá junto, assim, né? Faz um mês que a gente lançou, praticamente. 1 mês e 2 dias. E foi muito bonita a recepção, porque tanto nas 2 audições que a gente realizou, né? A gente realizou uma audição na nossa casa, de uma forma bem íntima, convidando os amigos, a família, as crianças. Eu moro numa chácara, então a gente tinha espaço de sobra, assim, para realizar essa audição e viver isso em família, né? E sentir essa emoção de apresentar o projeto nesse campo, né? Das pessoas que estão próximas, da família que está junto, da comunidade que apoia, né? E foi lindo. Então, aquilo já começou a emocionar. E aí passaram-se 15 dias. Um dia antes do grande lançamento, a gente fez a 2ª audição, daí de uma forma pública, né? Convidando a galera para chegar, quem quisesse conhecer o álbum com inédito dessa forma, poderia chegar, e chegou, né? A gente fez uma audição num espaço muito legal em São Paulo, que contou com quase 300 pessoas. Nossa. Que demais. Então, uma audição, isso para mim foi lindo, né? E novamente essa sensação de união, de comunidade, da galera que gosta, que realmente se emociona e está ali porque sente, né? Então, o lançamento foi para mim lindo. Está sendo. Todo dia eu recebo mensagem, pessoas trazendo depoimentos, contando de processos profundos da própria vida, falando o quanto que aquela música ajudou, né, acompanhou. E isso, para mim, tá valendo. Isso, para mim, é a música em ação, é a poesia em ação. Então, tá lindo, tá acontecendo e tem muito caminho. Muito caminho. Vamos algumas faixas? Vamos Algumas sim. faixas. A gente já falou um pouquinho, mas a gente pode falar mais um pouco da Voo da Folha, né? Voo da Folha. Que é esse desabafo. Voo da Folha, vocês querem saber? É uma história profunda. Vamos nos aprofundar. Olha, Voo da Folha eu compus quando eu estava terminando um antigo relacionamento. Sim. E nesse processo, né, que geralmente é carregado de algumas dores, a gente está ali finalizando uma história. Eu fui tocada assim por um lugar de solidão, né? Eu olhei para mim e eu não conseguia enxergar cor da natureza, sabe? A exuberância da natureza, quando você olha para uma árvore frondosa, quando você saboreia uma fruta, quando você olha para algo e aquilo te apaixona. Não sentia isso. Estava realmente envolvida em muita dor, em um processo delicado. Isso era eu comigo mesma. Isso era eu e meu processo ali, né, de desfecho da história. E aí, beleza, passou, né? Mudei de cidade, voltei para casa da minha família, um recomeço. E aí, eu me apaixonei novamente, encontrei uma pessoa que foi muito forte, assim, quando eu olhei, eu senti que a minha alma voltou a vibrar, que meu coração voltou a bater, que o céu novamente ganhou aquele contraste, aquela profundidade, aquele azul celeste, que eu novamente me emocionava com a natureza, que eu sentia vontade de fazer música, que eu sentia vontade de pegar meu violão, de escrever, de colocar para fora tudo aquilo que eu tinha
sentido naquele processo e finalmente eu conseguia colocar para fora em forma de poesia, porque o amor faz isso com a gente, né? O amor, ele faz o coração novamente voltar para o seu ritmo, né? E aquilo volta a te emocionar. A minha música, minha arte, fala muito sobre isso. Fala muito sobre o amor, de diversas maneiras, né? Com diversas palavras diferentes, nomes diferentes, mas é sobre o amor. Então, quando eu senti que eu estava amando, que eu conheci uma pessoa e que aquilo novamente, uau, tô sem ar, isso me fez voltar para a minha poesia, para o meu estado natural. E aí escrevi Voo da Folha, que fala sobre esse lugar mesmo, da folha despencar da árvore. E ela seguir o seu caminho e faz parte do fluxo natural da vida. Uma hora aquela folha ela vai cair, ela vai chegar no chão e ela vai secar para dar espaço para coisas novas, para dar espaço para uma flor, para um fruto. E assim eu conto essa história, né? Essa folha ela precisou cair, ela precisou descansar na terra, reconhecer que ela era folha, sentir o peso dela no ar e entregar para o mistério, entregar para as coisas novas, para uma nova paisagem. E a música ela conta um pouco isso, até dentro do seu arranjo, porque no início a gente vai trazendo um lamento, vai trazendo num lugar bem poético, profundo, dando uma atenção para a voz, né? E os instrumentos eles vão entrando devagar, sem pressa. Então entra a sanfona, né? O acordeon, e aí vem o violão delicado, cantando junto. Só que ela vai crescendo e ela vai tomando uma forma, e no final a gente até colocou uma águia ali, porque é um ponto de mudança. Quando a águia, né, ela se apresenta, ela te convida a algo novo, né? A águia voa à altura, ela vê o que a gente não consegue enxergar. Então ela já enxerga uma coisa nova. E quando ela canta, aí entra um baião na música. Porque é só dessa forma que eu entendi que a gente conseguia colocar alegria dentro dessa poesia. Tipo, beleza, teve todo esse processo, né, de autoconhecimento. A partir daqui, teu coração canta mais alto, tua águia canta mais alto, voa mais alto. Então, você é envolvido por um ritmo que, uau, como assim? Essa música, ela chega nisso, né? E aí vem toda aquela rítmica, né, que te envolve e te dá vontade de abrir os olhos, de agradecer, de dançar. E essa é a vida, né? Essa vida em constante movimento. Tem um processo que a gente vai precisar deitar no chão, ouvir a terra, chorar, sofrer, né, acolher essas dores. Depois você, né, eu não sou só isso. Eu também sou, eu sou a águia também, né? Então eu posso voar mais alto. E aí você se reconhece de novo dentro da sua grandeza, da sua poesia. Então, o Voo da Folha, para mim, é sobre essa história. Foi a maior história que me incentivou, né, que me inspirou a escrever essa poesia. Esse lance sobre o amor. Mesmo. Caramba, o que é a poesia, né? O que é a poetisa, né? Que de uma situação tira essa, né? Consegue enxergar essas imagens e trazer tudo isso e materializar pra gente, né? Que coisa linda. A arte faz isso com a gente, né? Tira a gente de um lugar, bota no outro, e quando você se acostuma, ela tira de novo. Essa é a vida. Agora vamos para o Bacossô. Então. O Bacossô. Sabe que eu nasci dentro do terreiro dos meus avós. Eu venho de uma família bem devota aos orixás, né? Tanto do meu lado materno, quanto do meu lado paterno, né? Os meus avós, meus tios. Todo mundo é inserido nessa filosofia, né? Dos orixás, da educação de terreiro, da educação que é a natureza, né? Você observa a natureza e se inspira nela, não se descola dela, né? Não é um processo de afastamento, é um processo de cada vez mais você compreender que você é a natureza,
que você vive o mesmo processo que uma árvore, Sim. né? Então, eu venho desse lugar, assim, né? Bem, bem ligado ao chão de terreiro. Isso me conectou com a música, isso me conectou com o meu canto, isso me conectou com a comunidade, com o povo, com as pessoas, com a história de vida de cada pessoa. E isso me conecta com os orixás. Então, o Bacossô conta uma história, né, do orixá Xangô, uma das histórias, né? Xangô, o grande rei, né, o senhor de Oió, o orixá que simboliza a nobreza, a realeza, a força do trovão, do fogo, né? Um orixá muito poderoso. E o Bacossô é uma das histórias que falam, né, sobre esse orixá num lugar, numa história até triste, assim, né? Porque o Bacossô o rei não morreu, né? E dentro da mitologia desse orixá conta-se que Xangô, ele viveu uma série de situações que no final ele tirou a própria vida. Mas, dentro da cosmologia, né, africana, a morte é o esquecimento, né? Então, em Ansan, né, a Iabá, a orixá Yansan, corre e grita, não, o rei não morreu. O rei não morreu, o rei está vivo, o rei está em nós, né? Então, nesse lugar, o rei vive. O rei, ele se eterniza dentro de cada um, né? O Bacossô, o rei não está morto, o rei não morreu, o rei vive em nós. Então, essa música, ela conta um pouco dessa história forte, né? Bem um lamento. E muito semelhante ao Voo da Folha, ela também tem um ápice no final, né? Que vem um coro, né? Uma tensão nas vozes, né? Nos timbres, que é esse lugar de volta a viver, né? Acredita nisso, se inspira nessa vida, né? Que é infinita, né? Esse ciclo. Não tem vida e vida e vida. Não tem morte, né, nesse processo, né? A morte é o esquecimento. Sim. Então ele não está esquecido, ele está eternizado, né, em toda a manifestação da natureza. Então ela traz um pouco dessa história, assim, né, nesse lugar profundo. Nossa! Demais. Nossa, tem mais uma que você separou? Tem mais uma que eu separei, que foi... Que adivinha? Gameleira. Gameleira, um rock and roll ali. Um rock and roll. É uma canção muito... Uma canção que eu compus há um tempo atrás já. Talvez ela seja uma das mais antigas, né, das 9 faixas que tem no AD. Gameleira eu compus num processo de estudo que eu estava ainda no meu primeiro álbum, né, que se chama Tambores que Cantam. Sim. Esse álbum eu compus há 5 anos atrás, lancei ele. E Gameleira, ela nasceu nesse processo de investigação dentro do estudo dessa história anterior, né? Porque, só para fazer esse fio condutor, eu precisei, em um momento da minha vida, né, a música me convidou a mergulhar na minha história, a mergulhar na minha conexão com a minha própria história, com a história da minha família, porquê, né, de tais coisas que a gente não questiona. E naquele momento eu senti vontade de questionar. E aí eu fui lá, chamei meus avós para conversar, falei, nossa, mas de onde vem tal história? Por quê? Né? E lá na Bahia, né? Meus avós são nordestinos. Então, fui perguntando coisas, tipo, aprofundando mesmo na história da família para entender o beabá. Por que eu tô inserida nessa onda, assim, né? Por que isso me toca tanto? Então, era a ancestralidade me convidando mesmo, né? Me chamando para conhecer a minha própria história, para abrir essa porteira, né? Não que eu tenha um livro sobre isso agora, né? É um processo da vida que em determinado tempo você vai sendo convidado a aprofundar e descobrir
e ter maturidade para entender, né, para acolher e bate bola para frente, né? Então lá atrás eu recebi esse convite da própria música para olhar para essa história. E aí fui estudando, fui caçando coisa e Gameleira, muito interessante, ela nasceu ali nesse processo de pesquisa mesmo, de estudo, né? E o violão, né? Essa coisa de fazer música, de compor, ela sempre foi o meu desabafo. Aquela coisa quando você tá assim muito... Ai, como que eu vou fazer agora? Ai, eu vou explodir. Você coloca no papel, né? Para mim funciona muito. Então, Gameleira foi um processo de estudo. Eu fui aprofundar e... Nossa... Mas também, ó, acabei de me lembrar de uma coisa, né, profunda. Essa história toda que eu estou contando para vocês estava acontecendo durante a pandemia, né? Bem naquele momento que também você não tinha para onde fugir. Não tem jeito. Não tem jeito. Você não tinha para onde correr, é você e você. A gente naturalmente foi convidado a olhar, a reparar uns negócios, a mudar, né? E ficar dentro de casa. Então, eu estava ali nesse processo e fui estudar e fui questionar minha família, entender alguns pontos. E aconteceu que em um momento, durante um instante, eu fui tomada por medo, assim, né? Acho que cada um passou por seus processos nessa época, né? Nessa situação. E eu também fui tocada muito pelo medo de perder, Eu morava em outra cidade, então não estava com a minha família, eu estava morando com uma ex-companheira, tipo, longe da galera. E eu fui pegada por uma situação de medo, de falta de ar mesmo, né? E eu tive um sonho muito poderoso, um sonho que me ligou com esse orixá, que traz essa mensagem sobre os ciclos, né? O Xumaré, né? Seu Angorô. Então, era como se eu estivesse sendo tocada por calma. É um momento, é um ciclo, faz parte da natureza. Você está vivendo isso daqui hoje, mas vai passar. Então, foi me resgatando. Então, eu estava resgatando a minha história, né? Olhando para a ancestralidade que me toca, olhando para minha família, vivendo todo esse episódio de pandemia, sofrendo por ansiedade, com medo. E tive esse sonho muito poderoso que me tocou e me inspirou para compor e, enfim, junto com esses estudos todos que estavam abertos naquele momento. E aí nasceu Gameleira, que é uma música muito legal, que eu adoro. Olha, você estava falando de Obacuçô e comentou uma coisa que, quem duvidar, está escrito aqui na ficha. Tenho provas. Exatamente. Porque a gente anotou aqui para perguntar para você sobre a vivência no terreiro e a sua musicalidade. Sim. O que influenciou aí? Sim. Olha, é um lugar que não existe separação. Né? Me atravessa por completa. Porque, como eu disse, eu nasci num chão de terreiro. Os meus avós vieram da Bahia, né? E aí chegaram em São Paulo, com 20 e tantos anos de idade, e aí assentaram, né? Em busca de mais oportunidades, toda aquela história, né? Assentaram em São Paulo, construíram a família em São Paulo, então nasceu as minhas tias, nasceu o meu pai. Os meus pais são pais muito jovens. Então, meu pai tinha 17 anos, a minha mãe tinha 15 anos. Então, o resumo da história é que todo mundo foi criado pelos meus avós, né? Tanto os meus pais quanto eu. Sou a primeira neta. E desde a chegada dos meus avós em São Paulo, eles já tinham essa vivência com o terreiro, com o povoado deles, com a comunidade deles, com a família ali, né? Aquela coisa do vilarejo da Bahia, da roça, né? Que todo mundo se encontra para comer junto, para bater palma, para cantar. Uma outra filosofia mesmo. Então, eles chegaram em São Paulo com essa base e construíram aqui, então, a casa, né? Tanto a casa da família, a casa espiritual, né? Então, eu cresci nesse contexto de uma casa muito cheia,
de pessoas que chegavam doentes, precisando de ajuda, buscando por ajuda, e saíam curadas, saíam leves, saíam transformadas. E o remédio era música, comida e povo, galera, união, né? Porque quando a gente se enxerga, né? Se olha, aquilo tem um poder tão grande que você fala, não tô sozinho, né? Eu que me achava tão sozinho no mundo. Olha só. Não tô sozinho. Então, se olha, né? Se acompanha e aí só tende a crescer. E então, eu nasci nesse lugar, que a minha infância inteira foi ver essa casa cheia de gente. E o batuque rolando. E essa foi a minha primeira inspiração na música. De ver os meus tios tocando, de ver uma tia minha tocando, uma mulher no meio de um lugar, né, que tem mais a presença dos homens, mas tinha uma tia minha lá que tocava atabaque, que tocava pandeiro e estava cantando e tinha uma vozerona. E aquilo, talvez ela nem saiba, mas ela me inspirou profundamente. E foram as minhas primeiras referências. Então a música na minha casa, ela sempre existiu. Essa música de terreiro, essa música acompanhada pelo som do coro, né? Dos tambores, da percussão, da cozinha. Então tinha agogô, tinha triângulo, tinha o chocalho, tinha atabaque, tinha canto, tinha vozes, tinha a galera cantando, né? O povo cantando e dançando. Eu tenho muito orgulho disso, um privilégio de olhar para trás, para minha infância e falar, caramba, a minha diversão era estar no meio disso, era comer comida com a mão, sabe? Isso são coisas que a gente vive dentro de terreiro mesmo. É um prazer que a gente vive dentro do chão de terreiro. Então a minha música, ela tá aí, né? As primeiras referências musicais, ela tá nesse lugar, não tem como. Foi onde eu acreditei na música, né? Não tive espaço para falar assim, será que é? Não, já estava dentro, já estava incorporado, né? Estava tatuado na alma. Então não tinha jeito. Tatuado na alma. Tanto tá tatuado na alma que a gente vai falar que agora tambores que cantam. Tambores que cantam. Quer começar pela capa? É verdade. É uma boa. Tambores que cantam. É um trabalho que eu honro muito, que eu respeito muito. Tanto no momento de vida que eu estava ali, completamente com muita coragem para seguir o chamado que eu estava sentindo, mas ao mesmo tempo sem saber ainda, né, as coisas, assim, não sabia ao certo o que ia acontecer, né? Mas Tambores que Cantam foi um chamado. Foi esse chamado de olhar para a minha ancestralidade, de olhar para a minha história, de olhar para a história da minha família, dos meus mais velhos e de resgatar uma chama que é viva. Só que eu não compreendia o porquê da coisa tá me chamando tanto, fazer tanto sentido, me emocionar a ponto de eu não pensar mais em nada. É isso. O que é isso que vibra meu coração, né? Então, nasceu Tambores que Cantam num momento delicado, que era a pandemia. Então, eu estava ali, em casa, sentindo assim, cara, eu preciso gravar essas composições, eu preciso gravar essas músicas. Como? Porque eu não tinha dinheiro. Eu vivia uma situação de vida muito delicada financeiramente, de não ter dinheiro para comprar gás, por exemplo. Então, eu pensei assim, caramba, mas como que eu vou gravar isso? É algo que está aqui, que eu durmo, eu acordo pensando, eu passo o dia inteiro escrevendo sobre, arquitetando planos, o que eu vou fazer? E aí uma voz sussurrou no meu ouvido e falou assim, tem uma chance de você pedir ajuda. Se você colocar a sua cara no celular e falar assim, galera, vocês que acreditam, o artista independente, né? Nessa música autoral,
e gosta do meu trabalho, agora é a hora. Eu preciso de vocês, preciso de ajuda. É o seguinte, né? Contei meu plano. Eu tenho tantas músicas para gravar, eu quero fazer essas trocas e é isso, isso, isso. Coloquei todo o beabá, expliquei, gravei um vídeo na sala da minha casa, tipo, desabafando e convidando essa galera que tanto gostava da minha música para somar nesse projeto. Essa era a única alternativa que eu tinha naquele momento para gravar Os Tambores que Cantam. Beleza. Passaram-se... Eu me inscrevi, né, num site de financiamento coletivo. Coloquei o projeto no mundo. Passou 20 dias, eu estava com a metade do orçamento que eu precisava. Olha! E ali, aquilo me... Uau, né? Me deu uma felicidade, vibrou tanto, me deu tanta confiança que eu acreditei cada vez mais. E a gente chegou na quantia que eu precisava para gravar as músicas, para chegar no estúdio e mandar ver. Só que um processo ainda assim muito árduo, porque era pandemia, então eu precisava entrar no estúdio para gravar as vozes guias. Beleza, gravei as vozes guias. Aí dava lockdown. Tipo, ficava um mês sem ninguém poder sair de casa. Então foi esse processo, assim, tipo, muito cansativo, né? De gravar uma coisa hoje, passar 30 dias gravar outro, pouquinho, e vai. E eu fiquei quase 1 ano nesse processo. Caramba! Tinha que querer mesmo, a manutenção do ânimo, né? Você tinha que... Você tinha que acreditar mesmo, você tinha que querer mesmo. E eu queria. E eu acreditava. Então, lançamos Os Tambores que Cantam, pedi ajuda do povo, pedi a ajuda, inclusive, de um grande amigo meu, Gustavo Barros, para compor essa capa, que é uma ilustração muito bonita de um preto velho. E essa ilustração muito, muito legal, porque ela foi toda construída, pintada com terra, né, com argila. Então, lá do Cerrado. Então, toda a imagem ela foi construída com muita delicadeza, né? E com muita... A gente chama de axé, né? Com muita axé. Então, beleza. Né? Entreguei, consegui, vencemos o processo do Tambores que Cantam, lancei e... Vamos lá, né? Vamos entender agora o que é que estava tanto me agoniando para gravar essas músicas, né? E agora eu vou receber essa notícia do mundo, da vida, né? Dos processos, da escuta, da atenção do povo. E foi maior do que eu imaginava. Extremamente maior. Abriu as porteiras mesmo, né? Um álbum muito generoso, muito carinhoso, muito profundo, que me conectou com pessoas, que me conectou com histórias, que me conectou com a minha fé, com a minha ancestralidade. Foi esse o convite, de assumir, né, o meu lugar dentro da música. Nesse processo todo, antes do ultimato da música na minha vida, eu estava fazendo pedagogia. Eu era aluna da pedagogia Waldorf. E aí eu recebi um ultimato da música falando, é agora ou nunca, vamos lá. E aí eu tranquei minha faculdade e fui apostar nos Tambores que Cantam. Então, quando lancei, foi essa a resposta muito generosa da galera que me escuta, que me ouve, que gosta da composição, né? Da arte e da energia que tem. Então, lançamos, abriu porteira para chegar ao AD, né? Porque o AD é o que é, porque a gente passou pelos Tambores que Cantam, né? Lá atrás, a gente abriu a porteira e viveu muitas histórias, né? Eu vivi muitas histórias profundas de me autoconhecer mesmo, de questionar a história, de olhar para as coisas que eu jamais imaginaria, né, fazer, me arriscar. E hoje eu estou aqui. Então, é muito bonito olhar para a história e ver que cada momento tem a sua pérola, né? Então, Tambores que Cantam foi esse lugar de abrir as portas para o mundo, né? Então, vá viver o que
o que o teu sangue pede para viver, sabe? O que a tua alma inspira, né? E aí vai se encontrar com as pessoas, vai trocar, vai conhecer outras histórias, vai conhecer outras canções, para o AD chegar. Foi isso, né? E aí o AD chega e devolve isso pro público. Né? Isso é bonito também. Porque lá nos Tambores que Cantam eu precisei muito das pessoas. Eu não ia conseguir gravar esse trabalho sem a ajuda das pessoas que me acompanham, né? E hoje, né, com o AD, eu escolhi devolver isso. Devolver em energia, em inspiração, em entrega mesmo, em todos os sentidos da arte, né? De o que eu acredito está aqui. O que hoje me toca, a direção que eu olho está aqui, está impressa nesse trabalho. Então, eu entrego, né? Quando a gente coloca a música no mundo, já não é mais. Mais nossa, né? Uma parte mas outra já é do mundo. Já elas criam asas e bate, e voa, e aí vai pousando no ninho aonde tem que se acalentar, né? Chegar e inspirar outras histórias. Então é isso, um pouco disso. Exu é quem abre os caminhos? Exu é quem abre os caminhos. Todos os dias. Começando pelo começo, né? Exu é quem abre os caminhos. Tem uma curiosidade que eu não sei se todas as pessoas, né, que acompanham o meu trabalho sabem, mas essa música, ela não existia dentro da discografia. Ela nasceu quando eu estava gravando o álbum ali, estava no processo de alguma outra canção, outra música, e ali eu fui visitada, né? Me contaram que precisava de uma faixa para abrir esse álbum com Exu, né? Aí eu falei, beleza, tá bom, vamos lá. Aí eu gravei uma guia de percussão, né? Do toque mesmo, do tambor. Tá? E eu fui criando essa poesia em cima desse toque. Então, Exu, abre a porta. Tudo que ele me contava ali internamente, eu fui deixando fluir, eu fui cantando. Obviamente, em alguns momentos eu errava uma palavra ou outra, precisava parar. Mas a poesia, ela nasceu na hora do vamos ver. Uau. Na hora do rec ali. E isso foi muito poderoso, porque é uma das músicas mais tocadas aí dos Tambores que Cantam, que mais movimenta o corpo de muita gente. Então, é Exu fazendo seu poder, né? Mostrando o seu poder, né? Mostrando o movimento mesmo que ele tem. Então, ela nasceu desse jeito, né? Bem poderosa. Sem deixar nenhuma dúvida. Sem deixar nenhuma dúvida. Exatamente. E nas asas do Beija-Flor? Nas asas do Beija-Flor. Olha, nas asas do Beija-Flor foi um contexto bem... como que eu posso explicar? Eu sou uma mulher de terreiro e eu também sou uma mulher ayahuasqueira, né? Eu consagro da ayahuasca junto com a minha família há quase 10 anos, desde criança mesmo. E nas asas do Beija-Flor nasceu de um processo que eu estava ali dentro de um trabalho, com a minha consciência expandida, e passou uma reflexão, né, por mim sobre um processo de cura, né, um processo desafiador ali das histórias da vida mesmo. Aquela coisa que você para e fala assim, nossa, isso bateu forte, né? Isso é difícil de superar. Isso é difícil de perdoar, sei lá. Aquela coisa que trava no meio do caminho. Eu parei numa reflexão dessa, assim, e fiquei ali esmiuçando, fiquei ali até eu abrir um processo de verdade e falar assim, caramba, não consigo sair daqui. E agora? Né? O que eu faço? E aí, mais uma vez, a voz que conversa comigo, né? A voz da música, a voz de Deus, a voz dos orixás, aí chamem do que quiser. Eu chamo de voz
da poesia mesmo, né? Da sensibilidade, daquilo que é vivo, né? Daquilo que é o eu sou mesmo, né? Dentro da gente. Sussurrou e falou assim: ei, peraí, mas existe uma forma de você curar também com alegria. Não seja só refém da dor, né? A dor, ela é importante, ela também é uma mensageira. Ela vem, né, trazer alguma mensagem, mas o seu veículo pode ser a alegria, né? Já pensou nisso? Já parou para sentir isso? Como que é a alegria ser a sua a quem se encarrega de esmiuçar e liberar os nós e tirar e fazer as suas asas novamente bater e te dar liberdade, né? Parar de ficar amarrado, preso nas questões, nas dores. É claro que tem níveis e níveis, né? Mas ali me fez muito sentido. E eu me inspirei com aquilo e foi uma mensagem que, novamente, ficou muito gravada dentro de mim. E aí eu terminei meu trabalho, né? Voltei para minha casa e aí durante a semana eu fui falar sobre essa reflexão, né? E muito inspirada pela natureza, muito inspirada pelos povos indígenas, muito inspirada pelas trocas, né? Que me tocam. Então eu fui ali construindo e ela foi também, né? Ela é uma letra comprida, né? Uma música grande, bem específica, mas ela nasceu também de uma vez só, né? Geralmente tem canções minhas que eu escrevi um pedaço e aí fui viver. E aí ela nasceu outro pedaço, aí eu fui viver de novo. Então foi, né, por etapas, mas essa não, nas Asas do Beija-Flor ela veio assim, leve, tranquila. Aí eu cantei, ela senti uma alegria danada. Falei, nossa, que legal, né? Aí fui mostrar para os meus amigos e aí desinvestou, né? Aí todo mundo virou um hit no nosso meio ali. Então, ela é uma canção viva, né? Um pássaro vivo que tá aí sobrevoando. Agora tem você já falou muito aqui e a gente vai fazer uma síntese com Aos Meus Avós. Aos meus avós. Os meus avós, ela também foi uma música que, assim como o Exu Abre as Portas, ela nasceu no 45, assim, do segundo tempo, sabe? Ela foi desse processo que eu vivia, estava em outra cidade, pandemia, todo esse processo de saudade, de medo, de medo de perder, né? Toda aquela coisa que a gente viveu em pandemia. E esse processo de olhar para minha história mesmo, de resgatar os valores, né? De olhar para minha família, de olhar para cada, né, núcleo ali, né? Meu avô, minha avó, e sentir medo de não reencontrar eles. Aquelas paranoias que a gente entrou mesmo, né? E aí, um belo dia, eu compus aos meus avós, mas como um lugar de saudade mesmo, de agradecimento. Então, né? Falando um pouco dos orixás ali, né? Que cria poesia. E guardei, fechei o caderno, deixei, beleza, né? Tá bom. Aí fui terminar as composições que eu estava com compromisso de colocar no álbum dos Tambores que Cantam. E, mais uma vez, fui picada por aquele lugar do... Tipo, tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando alguma mensagem aqui. E aí, me toquei que, tipo, nossa, os meus avós faz todo sentido com essa história que tá aqui, né? Com esse momento que eu tô vivendo. Ela precisa ser impressa nesse álbum, ela precisa ser compartilhada também nessa leva aqui, né? Nessa história. Então, coloquei essa música bem assim. Gostei dela, vou colocar ela aqui, né? Eu fiz para os meus avós, tá tudo bem.
E essa música, hoje, ela é a mais escutada, né? Ela tem 3 milhões de streams e muitas pessoas mesmo, chegam para mim e falam: olha, tudo bem, muito prazer, né? A gente não se conhece, mas gostaria de contar uma história que eu estava no parto da minha filha, eu fiz uma playlist para tocar, e aí no momento que eu estava ali, né, fazendo força, e a minha filha saindo, toda aquela magia, a música que começou a tocar eram os meus avós. E aquilo me deu tanta força, e aquilo me emocionou tanto, e eu recebi a minha filha nos braços ao som dessa música, e depoimentos como esse, assim, sabe? Velho. Não foi 1 ou 2, foram muitos, de um processo de nascimento, ou num processo também de partida, de pessoas que perderam seus entes queridos, e colocou essa música e reencontrou a força na ancestralidade, nesse lugar mesmo de que a morte é o esquecimento, né? Tá viva em mim, tá eternizado em mim. Então essa canção, ela fala sobre esse lugar, né? De honrar aos nossos ancestrais, né? Assim como os orixás, mas de olhar para essa ancestralidade viva, né? Dentro da gente. Cada um tem a sua porção dentro, né? Tem essa chama acesa, né? E de não mais se distanciar dessa natureza. Então ela conta um pouquinho dessa história. Eu sou muito feliz, assim, de ter sido tocada por essa poesia, de ter sido um instrumento, né, para ela. Ela me faz muito bem, muito feliz. Adoro lembrar dela. Os 2 álbuns são maravilhosos do começo ao fim, assim. É até difícil escolher a favorita, mas essa foi minha favoritaça desse. Que bom, que bom. E eu cheguei a reparar, eu falei, caramba, acho que é das mais ouvidas, é a mais ouvida. É a mais ouvida. Caramba, que legal. Para uma canção que ela nem ia entrar, né, no álbum, ela entrou e se destacou muito, né? Acho que porque ela veio com uma mensagem muito sincera, né? Eu acredito que eu consegui colocar nela um sentimento vivo de uma potência que não tinha como, né, fantasiar qualquer coisa ali. Era eu, era a forma que eu estava sentindo, era a minha saudade ali, né? Era a minha forma de agradecer, de respirar, de acreditar, e entregar essa poesia pro mundo. Então, ela veio poderosa, né? Aí, você tinha que ver essa aqui ouvindo. Né? As músicas. Nossa, ouve isso aqui. Nossa. Adoro. Ai, que bom. Adoro, muito bom quando isso acontece. Não, mas realmente, chega a moléstia, gente. A gente fica... Poderoso. Poderoso. Lindo. E quais são as influências, assim, para além do terreiro, do que você ouvia de música, assim... Quais são as influências que também formam a Tainá? Olha, eu não posso deixar de falar que sim, o terreiro foi a minha principal influência. As vozes das minhas tias cantando ali, dos meus avós cantando, né, das crianças cantando. Das crianças, né? Muita criança, era uma casa muito cheia, muito... com uma diferença de idade, né, das pessoas muito diversas, assim. Então, eu me inspirei muito, né, nesse lugar da música sendo a música, né? A música fazendo o seu papel de cura, de veículo, aquilo me inspira, né? É a minha música hoje. Não tem como eu falar, não citar isso, não fortalecer isso, né? A primeira base foi o chão de terreiro, né? Foi o povo cantando. Mas dentro da minha casa, para além dos ritmos de terreiro, né? Todos os toques de Angola, de samba cabula, de congo de ouro, de jexá, todas essas influências. O meu pai, eu escutava muito samba. Meus avós escutavam muito samba, muito pagode. Então eu escutei muito Bete Carvalho, escutei muito Zeca Pagodinho.
Eu sou completamente apaixonada por Gilberto Gil hoje. Então, um pouquinho de cada coisa, assim, né? Mas o samba tem a maior influência, né? Tanto que o AD, uma das inspirações ali de arranjos era o samba. É trazer o cavaquinho, que não tinha no Tambores que Cantam. É trazer um dedilhado diferente do violão para fortalecer esse lugar mesmo, né? De trazer novos arranjos, um lugar mais, um pouquinho mais próximo do samba. Então, por aí. Demais. Carlinha. Pode mandar. Tainá Santos. Manda. O que você acha da música brasileira hoje? Olha, o que eu acho... Eu acho que hoje a nossa sociedade ela está sofrendo um lugar meio ansioso, assim, né? Uma coisa mais, tipo, para já, tudo é drive-thru, tudo é instantâneo, né? E a música tem um lugar que eu vejo que ela tá cada vez mais rápida, as pessoas não param para ouvir uma música de 10 minutos, por exemplo. É muito raro. É necessário ter muita disposição, paciência, presença, né, vontade de você parar e ouvir uma música que tem mais de 5 minutos, né? O que hoje no mercado da música é bem raro. Então, música de 2 minutos e é longa. Então, a coisa tá mais frenética, né? Um lugar mais... Vamos, não tenho tempo, precisamos, tipo, compõe isso aqui, vai. Então, eu sinto que a coisa, ela tá nesse ritmo, né? Ao mesmo tempo que eu olho para alguns jovens, né, da música autoral, dos jovens independentes, artistas independentes, e eu vejo que tem umas coisas diferentes também acontecendo. Então é um meio termo, assim. Eu acho que a gente está nesse tempo da rapidez, esse tempo das telas, né? Esse tempo da inteligência artificial, é tudo para já, é tudo muito rápido, ao mesmo tempo que tem pessoas, sim, que está sendo tocado, que está resgatando alguma coisa, que tá buscando, né? Então, eu sou mais dessa galera. Você tá mais no segundo time. Eu sou uma pessoa que eu tenho esperança, assim. Eu falo isso para os meus amigos, eu falo isso aonde eu chego, sabe? Eu escolho acreditar na esperança no mundo, sabe? Sim. Então, eu sou a pessoa que eu quero ouvir as músicas de 10 minutos. Eu acredito nelas, né? Eu acredito nesse lugar da presença. Então, eu acredito também nos jovens, né? Da galera da minha idade mesmo, que está chegando, que está acreditando, que está reconhecendo, que está buscando lá atrás também. Eu acredito nisso. Sim, por mais música de 10 minutos, né? Eu citei 10 minutos porque Bori é uma faixa do AD, que ela tem 10 minutos. Então, e a Bori, assim, quando eu trocava com os amigos, a galera falava assim, mas... Tá certo isso? 10 minutos. Você tem certeza? Né? Será? Então vamos. E aí ela nasceu em 10 minutos. Ai. Tainá Santos no Musicalha. Que maravilha. Arrasou demais. O pessoal aqui só arrasa, gente. Chega falando isso, então, falando aquilo, que maravilha. E arrasa. Sabe por quê? Porque tem uma energia boa. Porque vocês são muito queridos. Então tem isso também. Né? A coisa ela flui porque a energia é boa, porque a gente se sente à vontade. Então eu tenho muito que agradecer também por isso, pela recepção. Obrigado. E ouçam AD. Ouçam AD. Ouçam Tainá Santos. Isso aí. Temos uma entrevista, Juscelino? Temos uma entrevista maravilhosa. E lembrando que o Número Musical tá no canal Reserva agora. Verdade. Tá no canal Extra agora. A gente vai deixar o link aqui embaixo. A gente vai deixar o link embaixo, porque os direitos autorais estão nos denunciando. Então a gente tá jogando no segundo canal. Tá bom? E aí, temos? Então, a gente finaliza aqui.
Além do canal extra que a gente tem, deixa o seu like, ajuda a gente pra caramba. Comente aqui, vá ouvir o AD, nos ajude aqui no Catarse também e nos esteja aqui pra próxima entrevista também, tá bom, pessoal? Obrigado a todos vocês e até a próxima.